assim, ó. Sinésio Torquato chegou. Sou eu. O show já vai começar. Na Rádio Rock Show, o programa Ponto X, vai de tudo pra te ver. Na Rádio Rock Show, o programa Ponto X, vai de tudo pra te ver. Sinésio Torquato chegou. Sou eu de novo. O show já vai começar. Na Rádio Rock Show, o programa Ponto X, vai de tudo pra te ver. Na Rádio Rock Show, o programa Ponto X, vai de tudo pra te ver. Boa tarde para todos os ouvintes e parceiros da Rádio Arte Show. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Boa tarde para o meu convidado. Boa tarde, Sinésio. Eu, Sinésio Torquato, peço licença mais uma vez para entrar na casa de vocês com o programa O Ponto X, trazendo boas conversas, boas explicações da vida, né? Momentos interessantes. E hoje o nosso convidado vai falar um bocado de coisas boas para você, da nossa fé. Ok. Correto? A nossa fé. Porque todos nós temos uma fé, né? Mas antes, porém, como sempre aqui no programa O Ponto X, nós temos aquele momento de reflexão. E a reflexão de hoje diz o seguinte: você, meu irmão, você só vence o amanhã se não desistir hoje. Positivo. Positivo? Amém? Amém. Amém. Então, gente, convidado de hoje aqui do programa Ponto X, ele já esteve aqui e foi muito bem laureado pelos nossos ouvintes. Ele está de volta. Irmão Laí, diácono da Igreja Batista Central de Campinho. Da Igreja Batista Central de Campinho. Irmão Laí, além de ser diácono da igreja, o irmão Laí é compositor, o irmão Laí é cantor de música gospel, tem sucessos aí rodando nas igrejas, correto? Correto. O irmão Laí viaja pelo Brasil quase todo cantando e falando sobre a fé dele, que é na Igreja Batista, E nas igrejas com irmãs. nossa igreja com irmãs. Irmão Laí, hoje, eu vou pedir o senhor para falar um pouco da sua fé. É um prazer. Primeiro eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos internautas, né, que estão sintonizados neste programa, neste momento. É um programa de grande audiência que eu tenho podido observar e que tem muitos seguidores, viu, Sinésio? Tem muitos com quem eu converso, principalmente os taxistas, que ouvem muito, né? E então é sempre um prazer estar assim numa emissora, principalmente quando você diz que é para mim falar da minha fé, da minha experiência com Deus. Porque experiência com Deus, alguém para ter fé, precisa fé para ter uma experiência com Deus. Porque o autor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje se discute muito sobre as religiões, né? Mas o fato é que ninguém pode viver sem fé. Essa é a tônica, né, que o cidadão tem que ter. O cidadão que não tem fé é como uma folha seca caída no chão, lá para qualquer lado, né? Com certeza. Isso aí. Com certeza. Folha seca caída no chão, nós estamos até na época dela, o outono, né? Exatamente. Ela começa a cair folha seca no chão. Olha só, irmão. A religião ela é de acordo com o sentimento do coração de cada um, né? Perfeito. Tem o batista,
o religioso que segue presbiteriano, presbiteriano, metodista, eu, católico, eu sou messiânico, messiânico. mas nasci numa família católica umbandista, né, que é umbanda espiritualista, né, e católica. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, casei em igreja católica. Hoje eu sou messiânico. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Senhor, dá licença. Você disse que cada um que tem uma religião tem que ter um sentimento, né? Pois é, o que vem Uma do outra coração. observação que eu tenho observado nas minhas andanças por aí, como diz você na música, é o seguinte, é que muitos de nós fomos criados num lar religioso. Nós não pedimos, né, às vezes, para seguir aquela religião A ou B, né? Então, as pessoas que foram criadas, né, num determinado segmento religioso, às vezes calha daquilo cair no coração dele, e ele achar bom, e ele diz, né, eu nasci nessa e vou morrer nessa e está acabado, né? É isso assim. Como diz aquela música daquela cantora, diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Isso aí. Olha só, aconteceu uma vez, o tempo aí comigo, eu estava no bar. Sei. Estava no bar. Uns amigos, lá ali em Todos os Santos. E, de repente, passou um grupo de obreiros. Né? Certo. Obreiros. Aí tinha um cidadão lá, assim, sabe? Aquele cidadão meio drúxulo, e acho que não sei se ele já apareceu, maldoso, não sei o que. Aí os crentes lá. Aí eu fiz uma pergunta a ele, que ele falou de uma forma tão sagaz. Fiz uma pergunta a ele, você crê em Deus? Ele, eu creio, você também é crente. Quebrou ele, né? Vai os crentes lá. Vai os crentes lá. Entendeu? Aliás, essa questão de crer em Deus, às vezes eu fico pensando o seguinte, é que o cristianismo, por exemplo, ele é o centro do cristianismo, é o Cristo. Aí eu estava olhando, todos nós temos Deus como nosso Pai, né? Todo mundo às vezes tem um segmento religioso, mas quando a coisa aperta mesmo, ele pede para Deus, né? Então nós somos filhos de Deus. Então por que alguém ir de encontro a alguém que serve a Deus, né? Então eu creio que há muitas pessoas que creem, mas fica lá na dele, lá, levando a vidinha dele, mas não quer servir, não procura servir a Deus. Aí o que acontece? Quando bate o martelo, quando a coisa aperta, né? E aí o camarada começa a pensar, caramba, eu vivi 30, 40, 50 anos, eu não fiz nada para Deus, o que eu fiz? A menina no cantor cristão diz assim, morri na cruz por ti, que faz isso por mim? Né? É uma interrogação do poeta. Correto. Morri na cruz por ti, que fizeste tu por mim. Então, o grande problema da nossa humanidade é que eles não se preocupam com isso, com a salvação da alma, né? E então isso é uma coisa que pega, né? Quando se olha para o estatuto da Bíblia, né? Olhando para as escrituras. Eu gosto de conversar com você porque eu me lembro muito de muitas conversas suas com muitos taxistas na época lá da Alvorada, que o cara chegava ali caído, não aguento mais, isso não é possível, e você tinha sempre uma palavra para levantar aquele elemento. Eu vi você fazendo muita gente erguer a cabeça. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, irmão. Irmão Laí. Esse sempre foi o seu ponto X na vida de usar a palavra de Deus para as pessoas? Sempre foi. A minha tônica aqui na Igreja Batista, os homens são chamados de missionários. E nós somos missionários em qualquer lugar.
tanto faz aqui diante do microfone, como lá numa loja, né, no trabalho, qualquer setor que a gente está, a gente tendo a oportunidade de falar do amor de Deus, é importante a gente falar. Até o tema da convenção, aproveitando esse gancho aí, o tema da convenção esse ano é semeando o amor de Deus, tentando cumprir a missão do Cristo, falando do amor de Cristo por nós. Então, quando a gente se coloca na presença de Deus, quem nos dá a palavra é Ele. Ele que nos dá. Quando você diz que eu tinha sempre uma palavra e tenho sempre, graças a Deus, em qualquer situação, Deus tem me usado para falar, até nas minhas viagens, né, no avião, né, eu indo para Fortaleza, aí teve uma senhora lá, teve um momento que o avião, o piloto da olha, vamos haver uma turbulênciazinha assim na região, né? Ele disse, assim, agora todo mundo cola com Deus, senhora. Não, porque realmente eu sempre observei isso. Qualquer situação. Em você, Laís. Você sempre teve palavras boas para ajudar aquela pessoa, porque a vida é dura. A vida é. A vida é dura. Agora, com fé em Deus, ela segue. Ela é dura e o nosso mestre não nos ocultou isso. Jesus disse, no mundo tereis dores e aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer. Talvez nós estejamos falando até agora, Sinésio, com algumas pessoas que estão passando até um momento difícil. Correto. Entendeu? E é muito comum, o rádio ele tem esse poder de penetração, o rádio, hoje tem a televisão, né? Então, talvez nós estejamos até, esse assunto que nós estamos abordando aqui, talvez nós estamos falando com alguém que está desesperado, mas Jesus foi o único líder que não enganou. Às vezes eu vejo alguns segmentos dizer assim, só vitória. Eu digo, não é só vitória. Jesus disse, no mundo tereis dores e aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele disse, e vocês também vão vencer. Ainda mais na fé, aqueles que colar com ele, né? Principalmente, né? Então, a vitória nossa garantida nem sempre é aqui na terra. E uma coisa que eu gosto de deixar, que tem muita gente que toma essas vitórias assim como conquistar um bem material, né? E prosperar. Não, Jesus não garantiu essa coisa, não. Eu assisto um seriado na TV Record. Eu assisti ele todinho, né? E Moisés, né? A respeito com a vida de Moisés. E agora eu estou assistindo A Terra Prometida. É um seriado bíblico, né? Uma novela bíblica, né? E o que eu consigo captar ali? Deus é único, é onipotente, é único. É único. Sendo que os inimigos dos filhos de Deus, eles cultuam vários santos, tudo para ele é santo, tudo de madeira, de barro, de não sei o que, lá, tudo é santo. Né? Esse é o pensamento deles. No pensamento deles. Eles cultuam a água, cultuam o vento, cultuam a madeira, cultuam o ouro, cultuam o animal e tal. E escraviza aqueles que não têm conhecimento da palavra. Aqueles que eles chamam de Deus invisível, o único. Ele é invisível. Mas não estou vendo Deus nenhum na minha frente. Não precisa ver Deus, basta crer e ter fé. Positivo. Não é isso? É.
Aí eu pergunto ao Laê, por que essa divisão? É porque essa divisão ela começou, já que você falou que Moisés, né, que foi um grande profeta, foi um dos maiores líderes, né? Foi um maior profeta. Antes de Cristo, foi um maior líder. Quando ele subiu ao monte para escrever as leis, os 10 mandamentos, ali ele deixou o seu sobrinho Arão tomando conta do povo. Só que Moisés era uma pessoa já de uma certa idade, né? Eles pensaram que ele tinha morrido, né? Mas Deus lá de cima já tinha ouvido o barulho lá embaixo. Falou, eles estão fazendo um carnaval lá embaixo. Cultuando o que não deveria. Não deveria. E eles, é o seguinte, vou até dizer como iniciou essa questão de adoração de imagens, né? Quando o povo reunido diante de Arão, o pessoal falava, olha só, queremos um rei. Queremos um rei, queremos um rei. Vocês têm certeza que vocês querem um rei? Mas não, deixa eu te cortando. No seriado, o Arão é irmão de Moisés, é o irmão mais velho. O Arão. O Arão é irmão de Moisés. Aí quem fica esperando eles é Oséias, certo, que é o sobrinho, certo, que fica na subida da montanha esperando ele lá em cima apanhar os escritos, a lei de Deus, certo, formando que ele libertou o povo de Deus do Egito. Isso. Das pessoas das garras de Faraó. Das garras de Faraó, que não deixavam eles cultuar a Deus, não deixavam eles cultuar, não deixavam eles terem nada na vida. Era só trabalhar chicote, chicote. Mas era a escravidão do passado. Eles eram escravos, mas eram mais felizes do que o povo do Faraó. Entendi. Entendeu? Eles cultuavam Deus e o povo egípcio não entendia como é que eles ficaram com tão pouco, tão simples. Estão sempre alegres, estão sempre satisfeitos. Mas então é o seguinte, então quando eles voltaram, que estava aquela coisa, então realmente vocês querem um Deus? Então foi o seguinte, aí olhou para as mulheres, né, para os homens, falaram, cada um coloca seus frisados de cabelo, seus brincos, né? De ouro, tudo coloquei. Aí fizeram o quê? Foi o Arão que fez o tal do bezerro. O bezerro de ouro. E dali começou, né? Dali começou aquela coisa. E isso entristeceu muito o coração de Deus, porque antigamente, aqueles que tinham seus pensamentos voltados realmente para o Deus Criador do céu e da terra, era o temor de Deus. Por isso que o rei Salomão fala assim, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então o homem que tem temor de Deus, ele caminha bem. Agora essa questão, quando a gente vê lá, essa questão de construir o bezerro de ouro, e daí começaram a fazer os estátuas, os reis começaram a dar ênfase a isso. Pelo que eu entendi foi assim, Moisés livrou o povo de Deus da garra dos faraós. Aí o faraó perseguiu ainda, depois de 10 pragas. Foi preciso 10 pragas. E sabe qual é a praga que para a gente ganhar tempo? Qual é a praga que sensibilizou o faraó? Foi a morte dos primogênitos. Exatamente. É isso? Está ficando bom, né? Está ficando bom isso. Do primogênito. Aí ele liberou. Mas só que a rainha hesitou e instigou ele aí atrás, porque queria a cabeça de Moisés. Foi aonde ele só veio cair em si que ele não tinha condições de brigar com aquele Deus, que aquele Deus era único. Foi quando ele perdeu todo o exército dele, que ele achava que era dono do mundo. E um detalhe, Moisés venceu o faraó sem nenhuma ferramenta metal. Ele não teve arma, só aquela obra da natureza, aqueles estrondos, aqueles relâmpagos no filme, né? Mostra, né? Aquelas rajadas, aqueles relâmpagos, a abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho. Ali sim, aí você, com Deus ninguém pode. Então, por isso que
É melhor se pegar com Deus, viu? E comigo, né? Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de. Você sabe que eu gostava de ver você falando lá para o pessoal, que isso é algo que, pô, vai para dentro da gente. E Moisés, por tudo que sofreu, ele nunca trazia mágoa, nem dor no coração, nem raiva. Não. Ele estava sempre pedindo para Deus perdoar, salvar, olhar, ajudar. Agora, aquele pessoal que saiu com ele lá do Egito, decepcionou ele. Mas foi. No meio do caminho, O cara que pediu para fazer o bezerro era egípcio, era o. Egito. Mas era os seguidores de Moisés, os que atravessaram, que viram o poder de Deus no meio do Mas caminho, tinha. eles falaram assim, enquanto na caminhada no deserto, assim, poxa, lá no faraó pelo menos tinha carne para comer, o cara lembrou da carne, cara. O cara só comia pão e água. Poxa, lá a gente pelo menos tinha carne. Mentira. E esse traz a gente para o esse deserto cara- para morrer no deserto. Aí veio o milagre também, aconteceu o milagre no meio do caminho. Esse cara era parente do Moisés também, era primo. O meu nome dele era. Deixa eu me lembrar o nome dele. Corá. Corá. Rapaz, quando eu penso assim, caramba, ele tirou o povo de lá, atravessou uma vez, no deserto. E mesmo assim o e pessoal de não repente- acreditava. e Né? não, reclamava. Reclamava. Aí não consegue, olha que tem a próxima gente para morrer no deserto. Aí eu acho que ali começou. Né? Aí, Sinésio, aí que você vê como é difícil ser líder. Você liderar alguém, né? Eu faço parte eu tenho uma organização em Jacarepaguá, presidente dos Homens Batistas de Jacarepaguá. Deixa eu ver um negócio aqui antes de você falar sobre isso. Isso aqui é um evento? Isso aqui foi lá em Recife. É uma revista que mostra sobre as 3 carretas que os batistas estão fazendo, estão trabalhando, né, com essas carretas, no sertão, levando médicos, entendeu? A pátria para Cristo. Então, os batistas são, a questão de ser missionário é uma questão que está no sangue da nossa denominação, entendeu? Então, o nosso missionário, perdão, deixa eu te mostrar aqui as carretas, aqui, que coisa linda. Eu tive a oportunidade, lá em Recife, as carretas estavam estacionadas lá no pátio do centro dos eventos, né? E eu falei, caramba, que coisa linda. Aí eu falei para a menina, eu quero tirar uma foto aqui, quero levar ela para o Rio. Então, essas carretas, o Sinésio, elas viajam aí pelo Nordeste, entendeu? Teve aqui no Rio também, fazendo um trabalho de missão, não só evangelização, mas atendendo a necessidade das pessoas. Por exemplo, lá em Fortaleza, a carreta estava estacionada lá, teve uma senhora, até mostrando no RJ, a senhora precisava iniciar o trabalho para a semana e precisando de extrair um dente. Mas como? Se eu não tenho dinheiro? Quer dizer, ela ficou muito feliz pela carreta estar lá. Aqui, acho que é a carreta aqui. Então, ela chegou lá, conseguiu fazer a extração do dente dela, sem ônus nenhum. Entendeu? Carreta missionária. Então, elas ficaram estacionadas lá para mostrar ao povo que nessas convenções vem gente de todos os estados, né? Para ver o trabalho maravilhoso que os batistas fazem no Brasil. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa grande comissão, né? Mas agora, voltando a falar de você, eu sei que você foi no Nordeste, louvar a Deus, cantar e tal. Qual foi o estado que você andou? Olha, eu já estive em Fortaleza. Não, Fortaleza, vou falar primeiro. Estive em Pernambuco, Foz do Iguaçu, estive em Vitória, no Espírito Santo, e agora mais recente em Fortaleza. Entendeu? Lá eu tive a oportunidade de participar no sábado lá, louvando a Deus. Lá no Ceará. E também conhecendo o povo de outros estados, né? Então é uma maravilha. Eu amo a convenção, porque quando eu chego lá,
assim, é uma multidão, mas eu me sinto como se eu estivesse numa igreja aqui no Rio e que eu conhecesse todo mundo. Porque quem acompanha, né? Eu costumo até dizer que nós somos igual ao Flamengo, né? O Flamengo onde vai, o pessoal vai atrás, né? E eu até aprendi, quero até mandar um abraço aqui para o presidente da organização do Maracanã, da torcida Urubuzada. O Márcio trabalhava lá com a gente, lá na Alvorada, e ele, em todos os lugares que o Flamengo ia jogar fora do Brasil, até na Argentina ele ia. Eu me lembro que a diária não era fácil, né, para pagar, né? E ele pagava, às vezes, 2, 3 diárias antecipadas para ir. Foi ele que me despertou. Você vê, isso que eu gosto, essa questão da gente interagir, é muito bom que a gente aprende, né, com os nossos amigos. Eu falei, cara, como é que você consegue fazer essas viagens? Eu sei que a responsabilidade que é grande para a empresa. Eu falei, irmão, eu nunca fiquei devendo uma diária por ir ver o Flamengo jogar lá em Brasília, ou lá em Pernambuco. Eu nunca fiquei sem pagar. Eu pago antecipado. Quando eu vou, estaciono meu carro lá no aeroporto, vou lá, na volta, pego, me embarco no carrinho, chego em casa, deixo minhas coisas, depois vou trabalhar. E eu falei assim, caramba, eu sempre falava nessas convenções, não estou conseguindo ir. Vou fazer o que esse cara está fazendo. Você sabe, depois que eu tomei essa decisão, essa é a quarta convenção que eu estou indo. Por quê? Na vida, o sujeito precisa ter um propósito, ter um projeto, né, de vida. Então, meu projeto de vida é esse. Como eu sou uma pessoa que gosta de falar do amor de Deus e está sempre ligado nessas coisas, né, eu não vejo demais. E é interessante que os recursos aparecem. Você pensa, mas o que eu vou fazer? Eu nunca pedi uma noite de sono para dizer assim, será que esse ano eu vou? Né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Diretora, tem perguntas aí? Não. Nenhuma? Não. O povo está querendo só ouvir hoje. Então, veja só, o que acontece? Nós temos a sua música ali na Igreja Santa, né? Igreja Bela. Igreja Bela, né? Nós temos aí. Igreja Bela. Deixa eu verificar. Se não tiver, está no YouTube aí. Ela tem. Igreja Bela. Vocês vão ouvir o irmão lá aí cantando Igreja Bela, que ele canta por esse Brasil todo afora. Tem não. O Sinésio, enquanto ela procura ali... No YouTube? No YouTube tem. Laís de Oliveira. Laís de Oliveira? O YouTube tem que baixar, configurar. O último programa. Eu limpei o computador para muito. Limpou. Eu esqueci, você atrasou, eu não botei lá para você. E se tiver não tiver no pendrive? Pendrive tá. Então, deixa eu ver se eu trouxe o pendrive aqui. Eu lembrei do pendrive. Então, aí, vai lá. Deixa eu ver se está aqui. Tem uma bolsinha aqui que eu carrego aqui no pendrive. Mas, o Sinésio, é o seguinte. Enquanto você vai vendo aí, eu vou falando aqui. Eu achei que está aqui. Daqui um pouquinho. Eu quero falar sobre isso aí antes. Daqui um pouquinho. Saia, não deixa a rádio ativa, porque daqui um pouquinho, depois do nosso programa, J. Correia, ele leu Velha Guarda da Portela com o programa Arte da Samba. Ô, Sinésio, tem muita gente que tem plano de saúde, né? Correto. Plano funeral. Correto. Tem seguro, né? Mas eu quero trazer aqui, acredito que gasto aqui são uns 3 ou 4 minutos, é sobre o plano da salvação. Diz assim, o que a Bíblia diz sobre salvação? Primeiro. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Efésios 2, verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Quero deixar bem claro aqui que a salvação, ela não é através de benefícios que a gente faz para Deus. Por isso que eu digo que eu sirvo a Deus. Porque se ela é de graça,
E de graça é aqui é um favor imerecido. Né? O profeta Jonas, no capítulo 2, verso 9, diz assim: a salvação pertence ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 54, nos ensina, pois, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxe a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Interessante, a relação de Jesus com o Pai era sempre de filho para pai, né? E ainda no Evangelho de João 1, verso 12, 3 e 16, diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu direito de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, muita gente, às vezes, vão vir agora a Semana Santa, né? E as pessoas veem aquela encenação toda no cinema, e às vezes até a Igreja Católica faz aí as procissões do seu morto, né? Acho que na verdade ele está vivo, muito vivo dentro de nós. E às vezes a pessoa não toma uma decisão, né? A única coisa que nos resta fazer é crer na obra de Deus, como está escrito em João 6, 29. A obra de Deus é essa, que creiamos naquele por ele foi enviado, Jesus o Senhor. Certo. Ele foi o enviado de Deus. Nós, na Igreja Batista Central de Campinho, não desejamos de forma nenhuma sermos inconvenientes, pelo contrário. Nosso desejo é ter paz e comunhão com você, e com isso poder dividir a maravilhosa graça do Senhor Jesus. É por isso que eu estou fazendo aqui essa leitura aqui, que nós não discriminamos religião nenhuma, nossas portas estão abertas para receber a qualquer pessoa que vá nos visitar aqui. Deixa eu aproveitar o endereço que eu dei, na Avenida Hernani Cardoso, 275, aqui quase no coração de Cascadura. O versículo bíblico ao lado mostra o quanto Deus é gracioso e deseja salvar pessoa para que elas tenham vida eterna ao lado de Deus. Repare que essa graça e fé não vem de nós, mas é uma dádiva, um presente de Deus. Efésios 2:8. A salvação é dele e vem dele. Jonas 2:9. Pois ninguém pode chegar a Jesus Cristo para ser salvo se não for uma obra de Deus. João 6:44. E só os que creem em Jesus como Senhor e Salvador se tornarão filhos de Deus, pois o amor de Deus, se existente por toda a terra, aos que creem, esse amor é medido pela cruz de Cristo, quando seu Filho amado, Jesus Cristo, os substituiu na morte. João 1:12 e João 3:16. E a única coisa que Deus requer de nós é que creamos em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Uma vez falando a um ateu, ele diz que não acreditava em Deus, mas de repente ele não acredita em Deus. Mas depois, daqui a pouco, não, eu acredito em Deus. Eu falei, será que quando você bater numa caminha branca, você vai se lembrar que Deus existe? Ele falou assim, não acredito. Ele falou, não precisa só crer em Deus. Você tem que fazer igual a história da largata para a borboleta, né? Fazer aquela metamorfose, né? A borboleta, antes de ser borboleta, ela foi o quê? Uma largata. Uma largata, né? Então, o sujeito crê em Deus, mas ele precisa aceitar Jesus como seu Salvador, para aí sim se tornar um filho de Deus. Sinésio, muito obrigado por essa oportunidade. Vamos ouvir o quê? Igreja Bela? Igreja Bela. É a primeira, é a segunda? É a primeira, já falei para ela ali. Entendeu, Sinésio? Então vocês vão ouvir agora o irmão Laí cantando Igreja Bela. E já canta pelo Brasil todo, né? Essa música ela já está no Brasil todo, sabe? Brasil todo.
Até em outros países, porque na conversão, quando eu canto, é transmitido, né, para outros países, né? Então, graças a Deus, eu estou indo além do que eu esperava. Muito bem. É isso aí. Eu estou esperando você gravar a música que eu cantei para você. O abraço Ela de está no Deus. playback. Foi a primeira que tu mandou. Essa é a primeira. Você canta. Então, está no fundo musical, nós estamos falando no fundo. Esse é o fundo visual da igreja. Nem tem Brevemente vai subir para a glória celestial. Igreja linda, Irmão Laí cantando. oh igreja bela, eu sou feliz porque sou integrante dela. Eu também já sei ela. A igreja do Senhor é gloriosa, abençoada, vitoriosa, recebeu de Jesus Cristo formosura, é adornada para a vida futura. Igreja Santa, Igreja Divina, brevemente vai subir para a glória celestial. Igreja linda, ó Igreja bela, eu sou feliz porque sou integrante dela. Aí eu pergunto, quantos são felizes por fazer parte da Igreja de Jesus? Aí eu digo, diga glória a Deus, diga bem, é um prazer servir a Deus. Irmão Laí. Pelo Brasil e pelo É um mundo. pouquinho mais sonho, pode ser? É o som dela. É o que A mais. Igreja do Senhor aqui na terra. Agora. Igreja Santa, Igreja Divinal, brevemente vai subir para a glória celestial. Igreja linda, ó Igreja bela, eu sou feliz porque sou integrante dela. Amém? Amém. Obrigado. Pedindo desculpa aí aos nossos ouvintes, aí que a gente esperava ser no áudio, mas não foi possível, mas E no pendrive nem tem ela com áudio. é. Ah, Hoje tá. o pendrive é trocar. Até os pendrive trocados. Só tem vídeos no pendrive. Isso. Entendeu? Então, Laí, eu tenho essa questão de trazer de volta aqui, porque o nosso ouvinte gostou do nosso programa, teve visualização maravilhosa. Obrigado. E E os amigos que veem meu programa, pô, gostei e tal. É isso aí. Falar da obra de Deus é muito bom. Agora, tem que saber falar da obra de Deus. Por isso que eu gosto de te ouvir, gosto de ouvir outros. não sabe falar, É, mas ver também. Porque tem pessoas que às vezes quer falar e atrapalha. Uhum. Sabe o que eu estou falando? Eu sei. Aí atrapalha. Em vez de ajudar, atrapalha. Então, agora quem sabe falar da palavra aqui, né? É muito bonito e é muito bom para levar o outro para aquela fé. É a fé. Eu tenho a minha fé em Deus, o Supremo. Ô, Sinésio, tem um pastor que é um amigo meu, nós trabalhamos 35 anos juntos. Ele dizia que a Bíblia é o manual do fabricante. Se a pessoa quiser errar menos, lê a Bíblia. É a recomendação que eu faço para os nossos ouvintes. Lê a Bíblia. Quer ver um livro mais atual que eu acho que para mim foi lançado hoje? Provérbios de Salomão. Ele ensina os comportamentos, entendeu? Ensina do temor, como criar a família, entendeu? Então, quer dizer, não é à toa que a Bíblia é o maior best-seller do mundo, entendeu? Então, eu
eu amo a palavra de Deus e tenho prazer em colocar ela para as pessoas. E ela é toda em depoimento, né? Tem depoimento. A Bíblia é toda em depoimento. Alguém ainda não se encontrou alguém que possa contradizer Qualquer depoimento. depoimento. E outra coisa, alguém diz assim, a Bíblia foi escrita por de homens. Eu digo, se fosse escrito por anjos, seria pior. Porque você dizer que anjo, né, essa menção não foi dada aos anjos, foi dada ao homem. Né? E não foi dado só para escrever, não, que lá em Gênesis, quando o Senhor diz assim, que Ele deu poder aos homens para dominar terra, céu e mar. Eu não esqueço disso. Né? Quando eu estou no avião, eu sempre comento com as pessoas, né? Você está vendo? Qual é a sua religião? Sabia que a Bíblia diz que nós estamos aqui, você vê, um homem, uma mulher, eu vi quando vim de Foz do Iguaçu, uma senhora que estava pilotando o Boeing. Eu até tirei uma foto com ela lá na entrada, né? Eu tirei uma foto com ela, falei, caramba. Falei, o que é isso? Isso é poder de Deus. Uma mulher, quando alguém quer discriminar a mulher, às vezes, de desempenhar certas tarefas, né? Tá ela lá, sentada lá, pilotando, mandou, você vai ser meu copiloto, tá? Correto. É uma coisa linda, né? Então é isso aí. Devolvo a palavra para o amigo. Bem, gente, nós estamos, né? É bom, a conversa quando é boa, passa rápido, né? E nós já estamos chegando aqui no nosso finalzinho de programa O Ponto X, com a presença aqui do nosso diácono da Igreja Batista aí, Campinho, Lair de de Oliveira. Se quiser, vai lá no YouTube, no Instagram e tal, tem lá Lair. Tem alguns vídeos lá que... Alguns vídeos Lair cantando, não só Igreja Bela, como outras músicas. Aí ele vai dar um dia o prazer de gravar uma música minha. Nós temos 2 CDs gravados, um é a Igreja Bela, foi o primeiro, e o segundo foi o Sou Feliz. Vai me dar o prazer de gravar uma música minha. Vamos trabalhar isso aí. Entendeu? Agora ficou mais fácil, não precisa gravar um CD inteiro, né? Porque de primeiro era difícil, né? Porque você bancar... Agora tem outro nome aí. Como é o nome, diretora? EP. EP. EP? É meia dúzia, né? 5. 5 músicas. Você vê como é que a sociedade retorna ao tempo, né? Tinha um discozinho que os primeiros saíram com 5 músicas. Entendeu? Eu até esqueci o nome que dava agora. Depois é que veio o LP. Compacto? Compacto. 5 músicas. Era 2, uma de cada lado, ou então, não sei o que. Depois veio botando mais. Era o compacto. E quando saiu do compacto, aí veio pro disco, e depois do disco veio o CD, né? E agora... LP, né? O LP já tinha aquele disco de vinil grande. Essa Igreja Bela vem vinil, Era uma foi música só de 92. vinil, né? Depois veio o chamado LP, que veio com 12. Não é porque o gospel sempre gravou com 10 músicas, mas a música popular vinha com 10, 12, 15, né? De acordo com, dependendo da gravadora, né? E também do tempo. Do tempo. O tempo de cada música. Gente, estamos chegando no final. quero agradecer aqui a companhia de todos vocês, ouvintes, a paciência de nos ouvir mais uma quinta-feira e dizer para vocês que quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Eu estou convidando uma pessoa muito especial no ícone do rádio. Ele ainda não me confirmou, mas se confirmar, teremos na próxima quinta-feira aqui um ícone do rádio brasileiro, chamado Senhor Adeusão Alves. Nossa. Correto? Se ouvi ele muito confirmar, ele vai estar aqui na quinta-feira, se Deus quiser, vai confirmar, vai estar aqui no programa O Ponto X, contando muitas histórias, né? Porque ele tem muita história para contar. Nésio, quando ele confirmar, você me avisa. Eu quero estar sentado naquela cadeirinha ali para ouvir ele. Eu quero ouvir aqui. Venho conhecer ele pessoalmente. Sensacional, sensacional.
Então vai aqui o meu abraço e o meu muito obrigado pela audiência e até quinta-feira, se Deus quiser.